Realmente, hoje, dia 15 de julho, é exatamente a data em que celebramos o 25º aniversário da OINA, da Nova Acrópole Internacional, presente em mais de 60 países. Nesse trabalho continuado por 65 anos, nesse esforço conjunto para que haja mais fraternidade entre os seres humanos. Não é fácil manter uma coerência de um trabalho por 65 anos, portanto, essa data para a gente ela é muito especial. Nós acreditamos que a fraternidade ela é natural no ser humano. Acreditamos que todo ser humano, independente de raça, credo, cor, possui uma semente de bondade no coração. E que, se for desenvolvida, cresce. Como às vezes está muito grande, muito desenvolvida essa semente em alguns seres humanos, e às vezes alguns somente de uma forma embrionária. Mas nós podemos notar que todo ser humano, em algum momento, faz um gesto de bondade, quer seja com um familiar íntimo, com um filho, com um pai, na sua infância, quer seja com um animal de estimação, quer seja com a planta, que tem uma semente de bondade, que, se for cultivada, desenvolve. E nós consideramos que isso é o trabalho fundamental da educação, fazer crescer esta semente de bondade no coração humano. Eu creio que o coração humano, como falam, é um coração que cabe todo o universo e tem dentro dele a diversidade de todo o universo. Mas no meio dessa diversidade toda, tem essa semente de bondade. E que, se não for cultivada, se o processo de educação não focar na bondade, mas em outras coisas, essas outras coisas crescem e podem abrafar essa semente. Por isso que eu gosto muito de fazer um paralelo entre o trabalho da educação e o trabalho do agricultor. O agricultor, todos nós sabemos, tem que selecionar a semente do fruto que ele quer fazer florescer. Se ele deseja laranja, ele tem que saber identificar a semente da laranja. Se ele deseja manga, ele tem que saber identificar a semente da manga. Se ele deseja abacate, a semente do abacate. Ele tem que saber identificar a semente em função daquilo que ele quer obter. Nós temos que saber o que nós queremos obter do ser humano para ver onde vamos colocar, qual semente nós vamos colher no seu coração e fazer crescer. Porque hoje, às vezes, nós identificamos esse potencial tecnológico do ser humano, essa habilidade de fazer coisas, e esquecemos de focar na necessidade de desenvolver, primeiro, a bondade, antes de ensinar o ser humano a fazer coisas. Porque um ser humano tecnicamente preparado, que faz coisas maravilhosas, mas que não tem semente de bondade, nós não sabemos onde ele vai aplicar essa técnica dele. Uma pessoa maldosa, ela se torna muito mais maldosa se tiver uma técnica eficiente. O tamanho da maldade, com uma técnica eficiente, pode ser muito maior. Isso tem sido muito esquecido no nosso processo de educação. É por isso que Nova Acrópole foca nesse aspecto, no desenvolvimento, primeiro, da bondade, e depois, de como aplicar essa bondade no decorrer da vida do ser humano, que é o que eu vou falar um pouco também. Daí que nós consideramos que é muito importante, primeiro, nesse trabalho de jardineiro, de agricultor ou de educador, saber selecionar a semente entre as outras, saber distinguir o bem do mal. Eu creio que todo ser humano gostaria disso, todo ser humano pensa na fraternidade, pensa na paz, pensa na harmonia entre os seres humanos. Mas quando tenta fazer, eles têm uma concepção muito diferente do que é a bondade, do que é a justiça, do que é a beleza. E cada um parte para um lugar diferente.
E nem sempre o resultado é o fruto que nós esperássemos que fosse desenvolver. A gente espera que, se plantarmos bondade, terá que surgir bondade. Se planta tecnologia, surgem homens habilitados na tecnologia. Se nós plantamos competitividade, vai surgir os homens competitivos, que vão competir entre si, e vai ser a lei do mais forte, uma lei um pouco selvagem. Então, temos que trabalhar bastante esse aspecto no processo de educação, do desenvolvimento, dentro das características do ser humano, daquilo que ele tem de melhor. Depois, traremos as outras formações, que também são importantes. É evidente que temos que saber também fazer coisas, temos que também dominar tecnologias, temos que ter também utilidade dentro da sociedade. Esse trabalho, então, que eu gosto de comparar com o agricultor, passa por um primeiro ponto muito importante. Como separar o que é bom e o que é ruim? O que é o bem? O que é o mal? Será que o bem é tudo aquilo que é conveniente para os nossos desejos pessoais? É isso que pensamos do bem? Será que o bem é aquilo que está de acordo com a maneira como eu penso? O que é a harmonia? Como é a harmonia entre o ser humano? É só simplesmente a harmonia entre aqueles grupos que reúnem em função de determinados interesses, que competem com outros grupos? Não deveria ser algo que reunisse todos os seres humanos? Então, o que é a harmonia? O que é essa arte que cuida da harmonia? Ou seja, o que é a arte? O que é a beleza? Essa que tanta preocupação tem com a harmonia. O que é a justiça? Seria a justiça a defesa de leis feitas de acordo com, não leis, com acordos sociais, de acordo com determinadas conveniências de uma empresa, ou de um núcleo de interesse dentro da sociedade? Podemos chamar isso de leis ou regulamentos que cumprem a sua função, mas não serve, talvez, para toda a sociedade. Então, o que é a lei? O que é a justiça? Essas são as perguntas que nós fazemos, e é por isso que, às vezes, os nossos primeiros anos dentro do curso de filosofia são 3, 4, 5 anos, para chegarmos a um acordo básico sobre essas coisas fundamentais, porque se a gente não tem uma concepção correta da beleza, da bondade, da justiça, embora a gente queira isso, cada um vai para uma direção diferente e não haverá harmonia entre os seres humanos. Daí que o primeiro proposta de Nova Acrópole é a filosofia, a maneira clássica, como disse muito bem o senador, buscar nos clássicos o que eles pensam sobre a justiça, a beleza e a bondade. Esses dias, a Lúcia me contou uma novidade que eu achei muito interessante, que o clássico está virando moda novamente. Chegaram à conclusão que os gregos sabiam melhor do que a gente, do que a justiça, a beleza e a bondade, e agora a filosofia clássica está virando moda. Eu até repeti para ela, então nós já estamos de moda há 65 anos. Mas como as modas vai e vem, uma hora vamos sair de moda novamente, mas de qualquer forma vamos continuar pensando da mesma forma. Tá? Bom, uma vez questionado sobre isso, porque se nós não sabemos isso, corremos o risco de cair naquilo que Confúcio previa. Confúcio falava que as pessoas bem-intencionadas, como têm essa semente de bondade no coração e querem provocar harmonia na sociedade, essas pessoas se reúnem. Só que, às vezes, como não sabe o que é a bondade, trabalha para coisas que destroem, porque erram na sua direção. E ele fala que quando as pessoas boas, por uma questão de falta de visão da vida, alia inconscientemente aquelas coisas que destroem, o mundo não tem solução. Nós veremos que as coisas boas, porque as pessoas boas, honestas, trabalhadoras, é que fazem as coisas desenvolverem. Mas se aliam e se plantam sementes erradas, vai nascer sementes erradas. Por isso que às vezes nós vemos os pais dando o melhor que pode para os filhos, e depois os filhos começam a ter problemas psicológicos, começam a se cortar, como disse o senador, começa a se matar, e o pai pergunta, o que eu fiz? Será que esse processo, tudo isso de bom que você fez, foi só uma boa intenção, ou se foi realmente uma educação correta? Por isso que, às vezes, o ditado popular é muito sábio, né? O ditado popular fala que o inferno de pessoas bem-intencionadas está cheio. Tá? Que não basta a boa intenção, temos que saber o que é a bondade, temos que saber o que é a justiça, temos que ter um norte. E aí a essência da filosofia. Por isso que nossa primeira proposta dentro de Nova Acrópole é filosofia. Depois, esse agricultor ele tem que dar um passo a mais.
além dele selecionar a semente que ele quer fazer nascer, ele tem que cultivar, ele tem que fazer cultura, ele tem que saber plantar essa semente. Nós sabemos que uma semente de laranja, nós temos fazenda, você planta no local, os insumos que você tem que colocar é diferente quando você planta num local e no outro local. Por quê? Porque as propriedades da terra são diferentes, às vezes a qualidade da semente é diferente. Então o agricultor tem que saber também, não só plantar, tem que saber cultivar. O agricultor, quando planta, vai nascer. Vocês já viram quando nasce o broto das frutas, desse tamanhozinho? Parece com todos que nascem. Se ele não sabe arrancar aqueles que não podem ficar próximos quando ela está nascendo, e arranca errado, pode arrancar o próprio broto da laranjeira que ele plantou, por exemplo, ao invés de arrancar as pragas. Essas pragas lá no final vai servir, porque elas servem também de adubos, elas compõem um todo. Mas é o agricultor que tem que selecionar o momento de cada coisa. Então, nós também, quando vamos plantar a semente da bondade, colocar essa semente, uma vez entendido o que é a bondade, como vamos plantá-la na sociedade, temos vários lugares na terra humana onde ela pode florescer. Ela pode florescer, por exemplo, como é ser um cientista bondoso, como é bondade na ciência. Então, a terra ali é diferente, é o solo da ciência, como é o solo da arte, como eu planto a bondade através da arte, como fazer nascer a arte com bondade. Não somente uma arte a serviço de qualquer coisa, não somente uma ciência a serviço de qualquer coisa, a ciência a serviço do ser humano, uma arte a serviço do ser humano. Então, como fazer florescer nessa terra, que tipo de insumos tem que ter, que tipo de elementos eu tenho que trabalhar dentro dessa área, dentro dessa terra humana. Na política, como fazer florescer dentro da política para que não seja qualquer coisa a política. Para que não seja a política não esteja a serviço da bondade, mas de interesses de determinados grupos que estão sempre em conflito entre si. Como vamos sonhar com seres humanos se não tem ponto de união com seres humanos, se não tem ponto de contato? É por isso que uma outra proposta importante de Nova Acrópole é o desenvolvimento da cultura, do cultivo, também a filosofia do que é cada coisa. E a cultura de como desenvolvê-lo nos seus vários segmentos da arte, da ciência, da medicina, dos trabalhos sociais e assim por diante, todas as aplicações agora desse elemento para que ele possa florescer realmente e dar seus frutos. Daí que nós também temos essa máxima, a cultura, a serviço da cultura. Bom, e depois, como todo jardineiro que plantou, escolheu o que quer ver nascer, desenvolveu, cultivou, tem que colher os frutos? Nós também temos que colher os frutos. O ser humano também dá frutos. E qual é o fruto do ser humano? Bom, o fruto da laranjeira é a laranja, o fruto do abacateiro é o abacate. Qual é o fruto do ser humano? O fruto do ser humano é a bondade. E aí, nós temos que saber colhê-los e seguir essa máxima dos grandes mestres. Crescei e multiplicai. Crescer em bondade e multiplicar em bondade, porque esse é o fruto do ser humano. Não viemos fazer coisas, viemos construir o ser humano. Daí que nasce o que nós chamamos de voluntariado. Essas pessoas boas que querem estar a serviço dos demais. Daí que nasce essa possibilidade do ser humano, sendo ele mesmo ser humano, usando fazendo uso desse seu próprio coração, dessa essência que é seu próprio coração, a bondade, pode então agora ter o prazer de exercitar aquilo que ele é, a sua missão humana. Daí que nossa máxima é filosofia, cultura e voluntariado. Essa é a nossa proposta. Por isso, um feliz 65 anos a Nova Acrópole, de filosofia, cultura e voluntariado. E uma vez mais, o meu muito obrigado ao senador, que eu sei que compartilha conosco desse mesmo sonho, desse mesmo ideal. E muito obrigado a essa Casa Brasileira, esse Senado brasileiro, que aqui está a representação do povo brasileiro, que eu tenho certeza absoluta que sonha que todos os seus representantes desenvolvam em seus corações a bondade, que essa luz divina que indica o caminho para a solução dos problemas que nós temos, que não são poucos. Muito obrigado e boa tarde a todos.